Bem-vindos de volta ao nosso podcast, onde as histórias por trás das telas são contadas com todo o respeito e nostalgia que merecem. Em 1966, em plena luz do dia, uma sombra se projetou sobre as telas de televisão americanas e criou um fenômeno cultural sem precedentes. Esse programa era Dark Shadows. Com sua história sobre os mistérios fantasmagóricos da família Collins, a obra quebrou todas as regras de um drama diurno, levando vampiros, bruxas e lobisomens para as salas de estar de milhões de famílias. Não foi apenas um sucesso comercial, tornou-se uma parte inesquecível da memória de toda uma geração. Mas por trás desses personagens clássicos, havia atores com seus próprios destinos únicos. Quase 6 décadas se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a brilhar intensamente, outros escolheram um caminho mais tranquilo, e alguns tiveram que encerrar suas jornadas em tragédia. Vamos relembrar a trajetória tumultuada do elenco que deu alma às Sombras da Noite. Jonathan Frid como Barnabas Collins. Dark Shadows. O personagem Barnabas Collins foi a alma trágica que mudou a série para sempre. Inicialmente um personagem secundário, com sua bengala em forma de cabeça de lobo, olhos tristes e tormento interno, Barnabas deixou uma impressão indelével. A atuação de Jonathan Frid na época, aos 42 anos, retratou brilhantemente a imagem de um vampiro relutante. Ao mesmo tempo, aterrorizante e digno de pena, que transformou uma série em declínio em um fenômeno. Após o estrondoso sucesso de Sombras da Noite, a carreira de Jonathan Frid parecia estar definida por seu papel de vampiro. Nascido em 2 de dezembro de 1924, ator shakespeariano com formação clássica pela Royal Academy of Dramatic Art e pela Universidade de Yale, Frid inicialmente hesitou em aceitar um papel em uma novela. Ele a via apenas como um trabalho temporário para ganhar dinheiro e retornar a Hollywood. Mas o destino tinha outros planos. Após o término de Sombras da Noite, ele apareceu em alguns filmes de terror, mas nunca conseguiu se livrar da enorme sombra de Barnabas. Em vez de lutar contra ela, ele escolheu abraçar seu legado. Fundou sua própria companhia, percorrendo a América do Norte com um espetáculo solo onde lia histórias de terror e poesia, usando sua voz hipnotizante para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Ele viveu uma vida tranquila e solitária, dedicada inteiramente à sua arte e aos fãs que o amavam. O mais profundo é a estranha conexão entre o papel e sua vida. Na tela, Barnabas Collins era um personagem aprisionado na escuridão, para sempre assombrado pelo passado. Na vida real, Jonathan Frid também estava, de certa forma, aprisionado pelo próprio papel que o tornou famoso. Ele era um ator de teatro clássico, mas o mundo o lembraria para sempre como um vampiro. Mas, ao contrário de Barnabas, ele encontrou paz e propósito nessa maldição, transformando-a em um meio de contribuir para a arte e a comunidade. No entanto, essa jornada dedicada teve que chegar a um fim repentino. Em 14 de abril de 2012, Jonathan Frid faleceu aos 87 anos devido a complicações decorrentes de uma queda e pneumonia. Sua morte, apenas algumas semanas antes da estreia do novo filme Sombras da Noite, no qual ele fez uma participação especial pela última vez, deixou um enorme vazio. O legado que ele deixou não é apenas o de um dos vampiros mais icônicos, mas a história de um artista que aceitou e transformou seu destino em um belo legado. Grayson Hall como Doutora. Julia Hoffman. Em Sombras da Noite, a personagem Doutora. Julia Hoffman era a voz da ciência e da razão em um mundo repleto de elementos sobrenaturais, com seu característico cabelo com mechas e postura intelectual. Grayson Hall deu vida à personagem, transformando Julia de alguém que tentava curar Barnabas em sua confidente, protetora e talvez a única que realmente compreendia sua dor. Sua atuação na época, aos 44 anos, demonstrou brilhantemente a inteligência, a compaixão e a complexidade de uma mulher envolvida na escuridão. Antes de entrar no mundo de Dark Shadows, Grayson Hall já era uma atriz de teatro respeitada e até mesmo indicada ao Oscar. Nascida em 18 de setembro de 1922, ela construiu sua carreira nos palcos de vanguarda de Nova York. Recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel no filme A Noite da Iguana, 1964. Um testemunho de seu talento inegável. O papel de Julia Hoffman foi originalmente concebido para durar apenas algumas semanas, mas sua atuação tornou a personagem indispensável.
Após o término da série, ela continuou sua carreira na televisão com papéis em outras novelas como All My Children e One Life to Live. Ela foi casada com o roteirista Sam Hall, que também foi um dos principais roteiristas de Dark Shadows, criando uma conexão profissional e pessoal única. O mais profundo é o completo contraste com o seu destino. Na tela, a Draw, Hoffman era uma curandeira, uma mulher que lutava contra maldições e doenças sobrenaturais. Na vida real, Grayson Hall teve que enfrentar uma doença cruel e mundana que nenhuma magia podia curar. A mulher que passou anos na tela tentando salvar uma criatura imortal não conseguiu se salvar da inevitabilidade da vida humana. No entanto, essa trajetória de talento foi tragicamente interrompida. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão. Em 7 de agosto de 1985, Grayson Hall faleceu aos 62 anos em decorrência da doença. Sua morte deixou um profundo sentimento de tristeza. Seu legado não se resume a uma personagem sábia e compassiva, mas também a uma respeitável carreira no teatro e no cinema. Um lembrete de que até mesmo os curadores precisam de cura. Alexandra Isles como Victoria Winters. Quando Dark Shadows começou, a história era contada pelos olhos de Victoria Winters, uma jovem governanta que chega a Collinwood em busca de suas misteriosas origens. Alexandra Isles, então com apenas 21 anos, deu vida a uma Victoria inocente, curiosa e corajosa. Ela era a porta de entrada do público para o mundo sombrio da família Collins, a personificação da luz em meio às sombras. Mas a vida de Alexandra Isles após Dark Shadows tomou um rumo completamente diferente, ainda mais emocionante do que as histórias em Collinwood. Nascida em 11 de fevereiro de 1945, filha de um diplomata dinamarquês, Isles deixou a série e sua promissora carreira de atriz em 1968. Ela migrou para uma área diferente, o cinema documentário. Tornou-se uma cineasta respeitada, com obras focadas em justiça social e história. No entanto, seu nome voltou a chamar a atenção mundial na década de 1980, mas não por sua arte. Ela se tornou uma figura central em um dos julgamentos mais escandalosos do século XX, o julgamento de Klaus von Bülow. Isles era amante de von Bülow, e seu depoimento se tornou uma das provas mais importantes contra ele em seu primeiro julgamento, no qual foi condenado por tentativa de assassinato de sua esposa, Sunny. Embora o veredito tenha sido posteriormente anulado, seu papel no caso ficou para sempre gravado na história. O mais profundo é a estranha conexão entre o papel e a vida dela. Na tela, Victoria Winters era uma pessoa em busca da verdade sobre o próprio passado. Na vida real, Alexandra Isles tornou-se detentora de uma terrível verdade que poderia decidir o destino de outra pessoa. A garota inocente na tela se tornou uma testemunha-chave em uma história real de traição e suposto assassinato entre a elite. Hoje, aos 80 anos, Alexandra Isles vive uma vida tranquila, longe dos holofotes. Ela deixou para trás tanto a carreira de atriz quanto os escândalos do passado. Sua trajetória é a prova de que a vida real pode, às vezes, ser mais dramática do que qualquer coisa que vemos no cinema, e que a paz, por vezes, é o capítulo final mais digno. David Hennessy, como David Collins. Como David Collins, o órfão taciturno e problemático de Collinwood, David Hennessy entregou uma atuação assombrosa e muito mais madura do que sua idade. Começando no papel com apenas 10 anos de idade, ele retratou brilhantemente uma criança traumatizada que se comunicava com fantasmas. Mas, ao contrário de muitas outras estrelas mirins, após o fim de Sombras da Noite, David Hennessy escolheu um caminho completamente diferente. Nascido em 20 de outubro de 1956, depois de alguns outros papéis, ele se afastou completamente dos holofotes. Mudou-se para o Panamá, onde ele e sua esposa abriram um restaurante de sucesso. Ele viveu uma vida completamente normal, longe dos holofotes, e raramente participa de eventos relacionados às Sombras da Noite. O mais profundo é o completo contraste entre seu papel e sua vida. Na tela, David Collins era um menino vivendo em um mundo de drama e caos. Na vida real, David Hennessy era um homem que buscava ativamente uma vida pacífica e simples. O menino que convivia com fantasmas na tela se tornou um homem que encontrou felicidade nas coisas mais comuns. Hoje, aos 69 anos, David Hennessy ainda leva uma vida tranquila. Sua trajetória é a prova de que é perfeitamente possível ter uma vida plena e feliz após alcançar a fama ainda muito jovem. Nancy Barrett como Carolyn Stoddard.
como Carolyn Stoddard, a filha rebelde e apaixonada da família Collins. Nancy Barrett trouxe uma energia juvenil à sombria mansão Collinwood. Aos 23 anos, quando começou no papel, ela retratou vividamente uma jovem mulher que ansiava por amor e liberdade e que frequentemente se via envolvida em perigos sobrenaturais. Após Dark Shadows, Nancy Barrett continuou sua carreira de atriz no teatro e na televisão, mas sua vida pessoal tomou rumos interessantes. Nascida em 5 de outubro de 1943, ela se casou 2 vezes, incluindo um breve casamento com seu colega de elenco David Ford. Mais tarde, encontrou a felicidade com seu terceiro marido, um renomado psiquiatra. Após o falecimento dele, ela não se casou novamente. Em vez de se limitar à atuação, explorou seus outros talentos. Apresentou-se em shows de cabaré solo, demonstrando suas habilidades de canto e de contar histórias, e até fez sua estreia em uma produção do balé O Quebra-Nozes. Ela continua sendo uma figura conhecida nas convenções de Dark Shadows, onde sempre cumprimenta os fãs com carinho e elegância. O mais profundo é o completo contraste com o destino de sua personagem. Na tela, Carolyn Stoddard era uma personagem que frequentemente enfrentava tragédias e instabilidade emocional. Na vida real, Nancy Barrett é uma mulher que encontrou estabilidade, explorou muitas facetas de si mesma e manteve uma forte conexão com o legado que a tornou famosa. A jovem rebelde da tela se tornou uma mulher multitalentosa e realizada. Hoje, aos 82 anos, Nancy Barrett continua a desenvolver seus projetos artísticos e a viver uma vida tranquila. Sua trajetória é uma prova da capacidade de transcender papéis pré-estabelecidos e de se reinventar constantemente, inspirando continuamente os fãs que a acompanham há tantos anos. Louis Edmonds como Roger Collins. Como Roger Collins, o aristócrata, cético e frequentemente medroso membro da família Collins. Louis Edmonds criou um personagem que era ao mesmo tempo desprezível e digno de pena. Aos 43 anos, quando assumiu o papel, ele deu vida a um Roger Collins constantemente assombrado pelos fantasmas do passado e do presente. Na vida real, Louis Edmonds era um ator de teatro com formação clássica e veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Nascido em 24 de setembro de 1923, teve uma carreira respeitável nos palcos antes de entrar para o elenco de Dark Shadows. Após o término da série, continuou sua carreira na televisão, principalmente como Langley Wallingford na longa novela All My Children, onde atuou por 15 anos. Ele era abertamente gay em uma época em que isso ainda era tabu em Hollywood, vivendo uma vida privada, porém autêntica. O mais profundo é o completo contraste com o destino de seu personagem. Na tela, Roger Collins era um homem fraco, sempre controlado pelo medo e pela insegurança. Na vida real, Louis Edmonds era um homem forte e corajoso, que serviu seu país na guerra e ousou viver fiel a si mesmo em uma sociedade preconceituosa. Contudo, essa jornada digna teve que chegar ao fim. Em 3 de março de 2001, Louis Edmonds faleceu aos 77 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória. O legado que ele deixou não se resume apenas aos seus diversos papéis, mas também à imagem de um artista que viveu uma vida honesta e corajosa. Joan Bennett, como Elizabeth Collins Stoddard. Como Elizabeth Collins Stoddard, a misteriosa matriarca de Collinwood, Joan Bennett trouxe a presença majestosa e a gravidade de uma verdadeira estrela de Hollywood. Quando começou no papel, aos 56 anos, ela já era uma lenda viva da Era de Ouro. Elizabeth era a guardiã dos segredos mais obscuros da família, uma mulher que vivia reclusa em sua própria casa. A vida real de Joan Bennett foi mais dramática do que qualquer um de seus papéis. Nascida em 27 de fevereiro de 1910, em uma prestigiosa dinastia de atores, ela se tornou uma grande estrela na década de 1930. Mas sua carreira foi severamente prejudicada por um escândalo notório em 1951. Seu terceiro marido, o produtor Walter Wenger, atirou e feriu seu agente, Jennings Lang, em um ataque de ciúmes. O escândalo fez com que Hollywood lhe virasse as costas por anos. Sombras da Noite foi seu retorno espetacular, apresentando-a a uma nova geração de espectadores e restabelecendo seu status como uma estrela que nunca se apagou. Sua vida conjugal também foi turbulenta, com 4 casamentos. O mais profundo é a estranha conexão entre o papel e a vida da atriz. Na tela, Elizabeth Collins Stoddard era uma mulher que se isolou após uma tragédia passada. Na vida real, Joan Bennett também foi uma mulher que teve que viver à sombra de um escândalo que quase destruiu sua carreira.
Tanto a personagem quanto a atriz eram sobreviventes, mulheres que tiveram que confrontar segredos e a infâmia para reencontrar seu lugar no mundo. No entanto, essa jornada de glória e dificuldades teve que chegar ao fim. Em 7 de dezembro de 1990, Joan Bennett faleceu aos 80 anos, vítima de um ataque cardíaco. Sua morte encerrou um capítulo glorioso de Hollywood. O legado que ela deixou são papéis clássicos e uma história de vida de resiliência diante das mais duras tempestades da fama. Lara Parker como Angelica. Como Angelique, a bela, ciumenta e poderosa bruxa que amaldiçoou Barnabas Collins, transformando-o em vampiro, Lara Parker criou uma das vilãs mais sedutoras e memoráveis. Ao assumir o papel aos 28 anos, ela entregou uma Angelique que era ao mesmo tempo aterradora e trágica, uma mulher destruída pelo próprio amor. Após Sombras da Noite, Lara Parker continuou sua carreira de atriz na televisão, mas também descobriu uma nova paixão. Nascida em 27 de outubro de 1938, ela voltou a estudar, obteve um mestrado em Belas Artes e tornou-se professora de inglês. Mais importante ainda, ela se tornou a sucessora literária de Sombras da Noite. Ela escreveu 4 romances que deram continuidade às histórias das personagens, conferindo a Angelique uma profundidade e uma redenção que a série de televisão jamais alcançou. Ela viveu uma vida tranquila com o marido e a filha. O mais profundo é a conexão entre o papel e a vida dela. Na tela, Angelique era uma personagem obcecada por sua história, presa em um ciclo de amor e vingança. Na vida real, Lara Parker também se sentiu cativada por essa história, mas de uma forma criativa. Ela se tornou a responsável por reescrever o destino da própria personagem que a tornou famosa, dando-lhe voz e um final diferente. No entanto, essa jornada criativa teve que chegar ao fim, após uma batalha contra o câncer. Em 12 de outubro de 2023, Lara Parker faleceu aos 84 anos. Sua morte deixou os fãs em luto. Seu legado não é apenas o de uma bruxa imortal, mas também um testemunho do poder de recontar a própria história. Catherine Lee Scott, como Maggie Evans. Como Maggie Evans, a bondosa garçonete. Mais tarde, governanta que tinha uma notável semelhança com o amor perdido de Barnabas, Catherine Lee Scott personificava a inocência e a bondade. A partir dos 23 anos, ela se tornou uma das primeiras protagonistas da série. Após Dark Shadows, Catherine Lee Scott teve uma carreira diversificada e interessante. Nascida em 26 de janeiro de 1943, ela não é apenas uma atriz, mas também uma escritora e editora de sucesso. Escreveu muitos livros, incluindo obras sobre Dark Shadows, que ajudaram a manter vivo o legado da série. Ela também fundou sua própria editora, a Pomegranate Press. Sua vida pessoal teve seus momentos de felicidade e tragédia. Ela foi casada com George Ashley Smith, fundador da revista Time, e após a morte dele, encontrou o amor novamente com Geoff Miller, editor-chefe da revista Los Angeles Magazine, com quem também faleceu. O mais profundo é o paralelo entre seu papel e sua vida. Na tela, Maggie Evans era uma contadora de histórias, uma cronista dos eventos em Collinsport. Na vida real, Catherine Lee Scott também se tornou uma contadora de histórias, a preservadora da história de Dark Shadows por meio de seus livros. Ela transformou seu amor pela série em uma missão, garantindo que essas histórias jamais fossem esquecidas. Hoje, aos 82 anos, Catherine Lee Scott continua ativa como atriz e escritora. Sua trajetória é um testemunho de um amor de longa data pela arte de contar histórias, tanto na tela quanto nas páginas de um livro. David Selby como Quentin Collins. Quando David Selby apareceu em Sombras da Noite como Quentin Collins, um personagem misterioso e charmoso, ele imediatamente se tornou um símbolo sexual. Aos 25 anos, com sua beleza e sorriso enigmático, Selby deu vida a um Quentin que era ao mesmo tempo romântico e perigoso, conquistando o coração de milhões de fãs e até mesmo tendo sua própria música tema como um sucesso estrondoso. Após Sombras da Noite, David Selby seguiu uma carreira de sucesso e duradoura. Nascido em 5 de fevereiro de 1941, ele não se deixou estereotipar no papel de lobisomem. Embarcou em produções para o cinema e a televisão, destacando-se como Richard Channing, o vilão ardiloso da popular série dos anos 80 Falcon Crest, papel que lhe rendeu amplo reconhecimento. Ele também é escritor, tendo publicado diversas coletâneas de poesia e romances.
Ao contrário de muitos de seus colegas, ele mantém um casamento incrivelmente sólido e feliz com seu amor da faculdade, Chip, há mais de 60 anos. O mais profundo é o completo contraste entre seu papel e sua vida. Na tela, Quentin Collins era um personagem instável, uma alma amaldiçoada, oscilando constantemente entre o bem e o mal. Na vida real, David Selby é um exemplo de estabilidade, um homem de família, um artista versátil e uma pessoa com uma vida plena. Hoje, aos 84 anos, David Selby continua sua carreira como ator e escritor, vivendo uma vida tranquila com sua família. Sua trajetória é uma prova de que é possível construir uma carreira sólida e uma vida feliz após se tornar um fenômeno cultural, e ele continua inspirando as gerações futuras.